Oi pessoal, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos apresentar para vocês mais uma parte da nossa combosa que foi reformada, passando dicas para vocês também que vão passar para o processo de funilaria, Exatamente. de pintura, de restauração da Kombi de vocês. Então acredito que isso vai ajudar muito vocês que também vai passar por todo esse processo, toda essa novela que nós passamos, né, amor? Umas dicas que nós vamos estar áudios. E vamos estar dando umas dicas importantes para quem tá querendo aí fazer reparo para montar sua Kombi Home. Aproveitar também para tirar dúvida do pessoal, que o pessoal tá com dúvida, qual esmerilhadeira, qual o disco, por que o uso daquele material. Então nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas e explicar para vocês com clareza o porquê de fazer todo esse reparo, todo esse passo a passo certinho para vocês. Bem legal. Vamos lá? Esse reparo que nós vamos estar mostrando agora no vídeo, dá uma olhada aí. Nós precisamos fazer um reparo porque ele está todo podre internamente. Então nós vamos recortar uma chapa maior do que o podre. É como se fosse assim um câncer e nós temos que arrancar ele fora. Então cortamos em volta dele todinho. Só que na lata nós damos uma margem para cada lado aí de 1 a 2 centímetros de onde a chapa está boa, fazendo o recorte e podendo assim fazer a substituição dela. Amor, tira uma dúvida. Qual é a chapa que a gente utiliza num processo desse? Geralmente a chapa, o tipo de chapa é comprada nessas lojas que vendem ferragem, material para serralheria. É uma chapa lisa, geralmente chapa 20 ou chapa 18. Ah, chapa 20 ou 18. E geralmente ela vem no tamanho de 2x1. Às vezes 1,20x2 também. Então essa chapa ela é comprada nessas medidas. E lembre que a espessura dela é chapa 18, ela é mais grossa, ela é uma chapa de 1,2 milímetros. E a chapa 20, que é o que mais se utiliza em lanternagem, em funilaria, porque uns lugares chamam lanternagem, outros funilaria, é a chapa 20, que ela tem 0,9 milímetros, são 9 décimos. Ah, tá, entendi. Então, independente do local que for reparar, em qualquer parte da Kombi, ou depende do lugar? Sendo a lataria externa, geralmente sim. É essa chapa. Assoalho se usa uma chapa um pouco mais grossa, é a mesma lata, mas para quem está fazendo a restauração, se usa no assoalho, nessas partes onde vai mais pressão, peso, é bom colocar uma chapa entre 18 ou, como fizemos aqui, colocar uma chapa 16, que é uma chapa 1,5 milímetros no assoalho, que aí nunca mais a pessoa vai ter problema. Aí, para você fazer o reparo, você vai fazer a medição, vai cortar uma chapa do tamanho do podre que tiver. Quando você cortar a chapa e ele tiver 100% cobrindo toda a área, um pouco mais do que a área que estava podre, você encosta a chapa no local, passa uma canetinha em volta. Só como marcação. O ideal é passar uma canetinha. Como vocês estão vendo no vídeo, o disco utilizado é um disco flap. É um disco de lixa, são várias lixas coladas. Você já compra ele pronto, não dá para fabricar ele. E esse disco serve para remover toda a tinta e também se tiver algum ferrugem. Ele também remove, claro, pequenos ferrugens. Se tiver muito agredido a chapa, tem que recortar a chapa e fazer a substituição dela. Então é importante, antes de fazer o recorte, dar esse acabamento com o disco flap. Fazer a limpeza. E qual a gramatura que usa? Geralmente, para não agredir, quanto mais fino, melhor, para não agredir a chapa. Porque tem pessoas que às vezes não tem assim ainda a habilidade com a esmerilhadeira, para não comer a lata. O ideal seria o disco flap 120, gramatura 120. 120. Após essa marcação, então com o uso da esmerilhadeira eu faço o recorte em cima do risco que eu acabei de fazer. Não. Não? Aí, não. Quando se coloca uma chapa e passa-se uma canetinha em volta, o que vai acontecer? A canetinha, ele está passando pelo lado de fora da chapa. Isso significa... Ele aumenta um pouquinho. Ele aumenta um pouquinho. Ah, entendi. Às vezes 1 milímetro. E se a canetinha for de ponta grossa, vai aumentar até 2 milímetros. Se você fizer o corte, colocar lá para soldar, vai ficar um baita de um vão. Aí já vai ficar um serviço muito ruim. Então o ideal é riscou, tirou a chapa, vai cortar, imagina que meu dedo é o risco. Você não vai colocar o disco em cima, você vai colocar ele do lado, deixando o risco sempre aparecer. O risco
tem que estar aparecendo. Você põe o disco colado. Então, digamos com que ele. na parte de dentro da marcação. Do lado de dentro de onde vai remover a chapa. Ah, sim, entendi. Nunca do lado de fora, senão vai ficar maior ainda. Meu bem, e nesse caso, qual a melhor esmerilhadeira para usar e o disco numa situação dessa? Para fazer, eu sempre indico a esmerilhadeira de 4,5 polegadas, porque ela é pequena, fácil de segurar com apenas uma mão, e o disco para inox, disco de 4,5 polegadas para inox, o disco fino, porque o disco fino, ele evita, não é de dar muito tranco na hora de cortar a lata, é um disco que dá para dominar melhor o corte na hora de estar fazendo funilaria, e é um disco também muito bom para precisão, para estar fazendo o corte na marcação certa. Ah, então digamos que você faz uma marcação com o disco ideal, ele não vai ficar, digamos, um recorte maior do que o que você tem que fazer. Ele fica sempre ideal. Mais fino. Isso. Ah, sim. Então, pelo que a gente está vendo no vídeo, você está fazendo um tratamento da chapa, né? Isso. Nesse caso, qual o nome desse produto e o porquê você utiliza ele na peça? É o seguinte, existem diversos materiais que dá para se tratar a chapa para funilaria. Por que que eu passo esse, que ele é um laranja com tom vermelho? Na verdade, ele é um vermelho com tom laranja, porque ele é vermelho óxido. Porque ele é um produto bom para se usar, é um produto que eu uso há muitos anos. Você consegue diluir e aplicar ele com pincel. Porque tenta imaginar se cada vez que você fosse fazer um reparo pequeno, principalmente para quem é robista, ele tivesse que pegar uma pistola, preparar, colocar na pistola, aí aplicar naquele pedaço de chapa, aí voltar a lata, para a lata, o material, aí ele então já diluiu. Todo um tempo, né? Sim, aí já diluiu, aí tem que limpar a pistola, gastar thinner, é um gasto muito alto. A mais. Então esse produto que eu utilizo é o Primer Surface Óxido, que é um primer que dá para diluir e aplicar com o pincel. Então dá para aplicar as duas demãos com o pincel, e aí é claro que não fica uma chapa bonita, mas ela vai ficar por dentro. E se caso a pessoa quiser aplicar por fora, é lógico que ela vai ter que entrar com um lixamento, preparação quando for pintar, para poder lixar e não deixar a chapa enferrujar. Remoção e limpeza dessa peça, remoção de toda essa massa, essa sujeira, você utiliza uma lixa. Qual seria a melhor lixa para utilizar? Eu utilizo a lixa 100. Lixa 100? Isso, é aquela grossona, né? Ela é grossa, né? Ou a lixa d'água, para quem não tiver grana para comprar uma lixa de ferro. A lixa de ferro ela dura mais, porém é mais cara. Pode estar utilizando a lixa d'água também. Ou a lixa d'água ou a lixa de ferro número 100. Para poder lixar, tanto fazer a limpeza como remoção de algum ferrugem, de alguma irregularidade de alguma massa ou borracha que ficou na lata. Faz uma limpeza bem legal, né? Sim, sim. O ideal, então, é passar esse produto, o primer, sim, tanto na parte interna da Kombi, ali, da onde vai ser feito o reparo, quanto na parte de trás da chapa? É isso mesmo? É porque tem alguns locais, como esse que está vendo no vídeo, que é uma peça interna. Quando fechar, há uma outra chapa por dentro que impede você chegar até lá. E se você colocar a chapa, soldar e pintar por aqui, com o tempo, se ali tiver uma entrada de umidade, que geralmente tem, que a Kombi tem os furos na carroceria, acaba oxidando. E com o tempo vai voltar a apodrecer. Então, pintando ali internamente, você põe, solda, ele já fica pintado pelo lado de dentro. Amor, o pessoal tem uma dúvida, a gente viu uma dúvida de um dos inscritos aqui do canal. Eles querem saber referente ao primer. Esse primer, ele tem endurecedor e ele é aquele primer epóxi bivermelho óxido mais um endurecedor, é esse mesmo? Não é esse? Não é. O epóxi, geralmente ele não é muito usado, principalmente por causa do preço. O preço dele é muito caro. Ah, ele é mais caro. Ele é mais caro. E toda vez que você mistura ele, porque todo o epóxi ele é componente A e componente B. Quando você mistura o componente A com o componente B, tem que ser utilizado. Se você não utilizar, ele vai endurecer dentro da lata. Então você perde o material. Não é recomendado. Não é recomendado, a não ser que a pessoa vai aplicar o epóxi e ele quer aplicar numa grande área. Então vai preparar toda a lata e vai acabar ela. Mas eu também ainda acho que o Primer Surface ainda é melhor, porque você não precisa de endurecedor e ele endurece naturalmente mesmo. Entendi. O único diluente é o próprio thinner.
Então agora, como vocês podem conferir no vídeo, vamos começar o processo de soldagem. Mas antes de começar o processo de soldagem, amor, eu tenho uma dúvida. Qual? Como você preparou a chapa com o primer, a solda ela tende a esquentar a peça, correto? Sim. Com a chapa quente, com o fogo da solda, não vai queimar? O processo que você fez não vai atrapalhar? Como que acontece nesse caso? Não, aí no caso é o seguinte, quando tá soldando, fica levantando chama. Porque a própria pintura acaba pegando fogo por causa da solda. Então o que tem que ser feito? Tá soldando, vai assoprando. Vai assoprando, apagando o fogo para que ele não comece a tomar proporção maior, queimando muita chapa. Infelizmente, pelo lado de dentro do recorte, vai queimar assim, toda a volta vai ficar queimada. Aí não tem o que fazer. Não tem outra situação, é só assim. Infelizmente, com o tempo, vai acabar ali enferrujando novamente, porém, claro que leva muito tempo. Porque ali é uma área muito pequena que foi soldada. Mas por isso que se pinta pelo lado interno. A maior parte da chapa vai estar protegida. Agora vamos estar mostrando aí como é feita a soldagem desse reparo. Como vocês podem ver no vídeo, eu vou estar soldando, vou dar um ponto num canto, vou dar um ponto no outro. Vou estar soldando aleatoriamente os pontos. E aí eu vou dar um ponto num lugar, aí eu dou um ponto no outro. Por quê? Se eu der um ponto seguido, tenta imaginar que eu vou tentar puxar um cordão de fora a fora. Esse cordão vai fazer com que a chapa empene, enrugue. Ou ela vai estufar, ou ela vai para fora, ou ela vai para dentro. Tem casos, geralmente a maior parte vai para dentro mesmo. Depende da chapa, ela acaba estufando para fora quando ela é muito grande. Quando é chapa pequena, geralmente ela encolhe, ela retrai e vai para dentro do veículo, fazendo com que fique tipo um bolsão. Aí não tem mais jeito, a pessoa não vai conseguir rebater. Às vezes, tipo, se rebater, ela salta muito para fora ou muito para dentro. É aí onde a pessoa vai ter que fazer o tal do reboque. E aí nós não aconselhamos o reboque. Então, muita paciência, ponto por ponto, vai dando aí é ponto, jogo de paciência, não tem jeito. Exato. Deu um ponto do lado, dá um ponto do outro e vai fazendo de ponto a ponto. Não tente puxar cordão, mesmo que você tenha uma super máquina MIG, que está bem reguladinha, vai conseguir puxar um cordão em chapa. Não faça isso, porque vai acabar enrugando a chapa e aí vai ter que dar uma rebocada e aí vai mais massa e aí não fica um serviço tão de qualidade, né? Exatamente. Após termos feito toda essa soldagem, é hora do acabamento. É aí onde o ideal é entrar com o disco flap. Aí nesse caso eu gosto de utilizar o disco flap 120 ou 100, você pode, né, ou um ou outro. Quanto mais fino, menos ele come a lata. Se você usar um 80, um 60, ele come muito mais rápido a solda, porém pode comer a lata também, fazendo com que ela fique fina. Entendi. Então por isso que é ideal entre 120 e 100. Aí eu passo o disco flap, deixando liso, porém com a solda, não pode remover toda a solda, deixando liso, com calma, para poder então ali aplicar o produto, né, que no caso iremos aplicar massa poliéster para fazer um reparo, uma massa bem fininha, por isso que se capricha muito no reparo, com muita calma. E também não pode pesar muito a mão com a esmerilhadeira, não pode pesar muito a mão, porque corre o risco de furar, né? Melhor, pelo que eu entendo, isso, assim... não pode comer muito, tem que sempre estar com a mão leve. Pode usar o braço para apoiar assim na Kombi. Pode apoiar no carro e com calma, para não empurrar e comer muita lata. Entendi. Aí, a partir daí, é só aplicar a massa poliéster, sempre com camada fina, só para dar um reparo, para deixar 100%. Que legal. E também, tirando outra dúvida, que o pessoal tá com essa dúvida e já perguntaram para nós, qual a melhor inversora para ser usada? Só pode ser a MIG sem gás? Somente ela ou pode usar uma outra para fazer esse tipo de reparo? A MIG sem gás é legal para quem não tem habilidade com o eletrodo revestido. Então ela é mais fácil de estar fazendo a funilaria. Dá para se fazer sim, fizemos diversos reparos, então dá para fazer. Dá para fazer com o eletrodo revestido? Dá, no passado eu já fiz. Meu primeiro carro, que foi um Chevette, fiz com o eletrodo revestido porque eu só tinha uma máquina de solda. E ainda nem inversora não era que facilitava a solda. Era um transformadorzão de solda Bambose. Então era uma máquina pesada, difícil de controlar o arco, e foi onde eu fiz toda essa funilaria do meu carro. Troquei usando ele, eu não tinha maçarico. Então o ideal é, para quem tem menos recurso, a MIG sem gás, porque ela é um equipamento mais barato, o arame. Agora, para quem já tem um recurso melhor, sim,
a MIG, porque a MIG ela é um equipamento que agiliza o processo e ajuda muito na hora de soldagem com as suas regulagens para não estar furando a chapa na hora de fazer. Tem muita gente que usa a TIG, porém a TIG você tem que comprar o cilindro, tal, mesmo há um gasto, da MIG. mas... Entre MIG e TIG ali, uns gostam de TIG, outros gostam de MIG. Eu prefiro MIG. Tem pessoas aí que gostam da TIG, então vai de gosto mesmo. Ah, tá. Então, digamos que dá para fazer com eletrodo revestido, com TIG e com MIG. Sim, vai da escolha da pessoa. E da habilidade e da força de vontade de cada um. Entendi. Então, para finalizar o vídeo, vamos para a última pergunta. Essa massa que você falou que tem que passar, passa ela em cima da tinta ou em cima da peça? Então, antes de responder isso, eu vou dizer o seguinte: massa, qual massa usar? Ninguém fez essa pergunta, mas vamos falar de massa rapidinho. Acredito que o pessoal tem essa dúvida também. Sim. Antigamente se usava massa plástica. Para você que está vendo esse vídeo, Fábio, posso usar massa plástica? Você pode usar até massa de molho de macarrão, se quiser. Brincadeiras à parte, não utilizem massa plástica. Esquece massa plástica. Massa plástica é coisa do passado. Não é mais agora a atualidade. Não, o pessoal ia pra guerra com espada. Ou se for com espada, você morre antes de chegar perto do alvo. Então, não usem massa plástica. Mas então qual massa usar? Aí eu não tenho grana para comprar uma poliéster, que é mais caro e é a top das massas. Então compre uma massa, existe uma massa chamada massa light no mercado. Ela não é poliéster, não é massa plástica. Ela é uma massa plástica melhorada. Então utilizem a massa light. Pô, Fábio, não, eu quero, pro meu carro, eu amo o meu carro, eu quero um serviço bem feito. Top. Massa poliéster. Vai usar massa poliéster, que com ela você já utiliza ela para tudo. Tanto para o acabamento mais grosso, quanto para o mais fino. E aí, como vai ser aplicado? O ideal sempre é ler as instruções do fabricante. Muda de uma para outra? Pode mudar, muito pode pouco alterar de uma para outra. Coisa, né? Do que eu conheço a massa poliéster, todas têm a mesma recomendação, que é aplicar em cima da lata. Fábio, mas é só um reparinho ali, coisa na pintura, porque fez um risco fundo e eu quero passar uma massinha ali para ficar liso para mim poder fazer a pintura. Pode passar massa poliéster em cima da tinta, sim, mas para locais onde foi feita a troca da chapa, risca-se a chapa com uma lixa 100, pode riscar com a lixa 100, ou para aqueles que tem, mas eu quero fazer bastante risco na chapa, só vai dar um pouco mais de trabalho, mas você pode pegar a lixa 36 ou a lixa 40, riscar a lata para ajudar a aderência da massa na lata e aplicar essa massa poliéster em cima da lata. E o ideal então é aplicar em cima da lata. Em cima da lata. Nos casos que é só retoque por causa de pintura, pode passar assim em cima da tinta, mas o recomendado dela é sempre em cima da lata. Agora voltando pro vídeo, olha aí, após fazermos todo esse processo, dá uma olhada como ficou o acabamento da lata, dá uma olhada aqui com bastante capricho, e não sou eu, como você mesmo pode estar fazendo a mesma coisa com muito capricho, com calma. Olha o reparo, ficou retinho a lata, ficou lisa, lisa, lisa aí, ó. Fica só algum detalhe que a própria massa vai corrigir, mas no mais, olha o alinhamento dessa chapa, como ficou bem legal. Show de bola. Ficou bom, né, pessoal? Então, sempre vamos estar fazendo vídeos para vocês, ajudando a orientar quem realmente quer restaurar sua Kombi Home, ou quem quer comprar uma Kombi e aí não tem aquela grana. Pô, Fábio, eu não tenho aquela grana, achar uma Kombi de 4 conto e meio, mas tem reparos para fazer. Manda bala, é seu sonho, mete ficha aí no negócio. Vai ver nos vídeos aqui, vamos estar tentando ajudar vocês com todas as informações totalmente gratuita. Ninguém vai cobrar nada nesse canal, pode ter certeza que o que pudermos fazer, vamos ajudar. A nossa intenção é só essa. Isso, vocês têm alguma ideia de vídeo? Manda um comentário aí abaixo aí o que vocês querem ver e a gente sempre, na medida do possível, vamos estar respondendo vocês e aí vamos estar ajudando a família Combosa Fênix aqui a estar aí pondo a mão na massa e sempre fazendo um serviço de qualidade com paciência. Não corra não. E sempre que possível vamos estar passando dicas maravilhosas para vocês deixar a Kombi, ó, show, zero bala. Então a gente espera, deixa aqui abaixo nos comentários as dúvidas, se vocês ainda tiverem dúvida. Sabemos do pessoal que tá passando por reforma, vai reformar sua Kombi. Se nós não tiramos ainda a dúvida, se você tiver mais alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários, que nos próximos vídeos nós vamos estar fazendo o possível para tirar todas as dúvidas de vocês. Exatamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos. Tamo junto!